Beleza, pessoal. Então, na última aula, a gente pegou e estava falando sobre lista, sobre estrutura de dados do tipo lista. Então, a lista permite que a gente armazene uma série de informações dentro dela, certo? Ela é semelhante a uma array, só que diferente do array, ela vai expandindo dinamicamente. Bom, e ela tem algumas funções, alguns métodos que permitem que a gente adicione, remove algum elemento em uma determinada posição da lista. Bom, então só lembrando aqui, ó, para criar a lista, a gente pegou e usou o comando list. Dentro do sinal de menor, a gente colocou qual que é o tipo da lista. No caso, a gente tinha criado uma lista do tipo string, deu um nome para a lista e instanciou ela. Array list. Tá. Então, essa lista aqui ela é do tipo string, então permite armazenar uma palavra. Mas, por exemplo, se eu for fazer um cadastro, quiser armazenar clientes, produtos e assim por diante, eu não vou ter só um texto, eu vou ter várias informações. Então, por exemplo, nessa lista aqui eu poderia adicionar, por exemplo, o nome de um produto. Então, lista.add, sei lá, macarrão. Só que se eu quisesse pegar e adicionar o preço, a quantidade de macarrão que tem no estoque, com esse tipo aqui, ó, string, eu não ia conseguir guardar essas informações, porque string permite que eu armazene apenas textos, palavras. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um tipo novo que permita que eu armazene o nome, o preço, a quantidade, assim por diante. Então, para criar os tipos, a gente tem que criar uma classe. Então, a classe, o que ela é? Ela vai ser um tipo novo de dado, e esse tipo novo vai ter aí alguns atributos que a gente definiu. Então, esse daqui é o desenho da classe. Na parte de cima a gente define qual que é o nome dela, por exemplo, produto. Nessa parte de baixo eu vou definir quais são os atributos, as variáveis que ela possui. E na parte de baixo os métodos. Então, por exemplo, aqui no produto teria o nome do produto, o preço e a quantidade. Certo? Veja que o produto, ele tipo encapsula, ele engloba todos esses atributos aqui. Isso daqui convertido em Java, então a gente ia ter uma classe, daí a gente vai criar já daqui a pouco, e essa classe ia ter todos esses atributos. Para usar depois ela, o que a gente ia fazer? Bom, então eu ia criar um produto novo, produto P igual a new produto, e aí nesse produto novo que eu criei, então a variável P tem um novo produto, eu ia definir esses atributos aqui, o nome, preço e a quantidade. Então, P ponto set nome, aí sim, o macarrão. P ponto set preço. Bom, R$ 10. E P ponto set quantidade. Sei lá, 500 unidades. Certo? Então, o produto, ele tem tem o nome, que é o macarrão, o preço, que é 10, e a quantidade, que é 500. Então, o produto tem todas essas informações, essa variável aqui. Para mim poder adicionar ele na lista, eu vou ter que criar um novo tipo de lista. Então, uma lista de produto, que é o tipo novo aqui, ó, que eu estou utilizando, certo? Então, essa lista armazena produtos, dou um nome para minha lista, instancio ela, e aí eu posso adicionar na lista aquele produto que eu tinha criado ali. Então, agora na lista eu não tenho só o nome, mas eu tenho todas as informações que estão agrupadas dentro dessa variável P aqui. Então, eu tenho
o nome, o preço e a quantidade, certo? Então, dessa forma que a gente consegue adicionar mais informações na lista. Bom, tendo em ideia isso daí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe aqui no Java. Fechou. Então, voltando, pessoal. A gente vai criar uma classe para poder armazenar esses dados do cliente aqui. Então, armazenar o código dele, o nome, o CPF, a data de nascimento e o telefone, certo? Então, vou vir no projeto aqui, projeto revisão, e eu vou criar uma classe aqui no pacote model, que vai ser a classe cliente. Então, classe Java, cliente. E aí eu vou clicar em finalizar. Então, um tipo novo cliente. E aí, nesse tipo, eu vou ter aqueles atributos que eu quero depois pôr na lista. Então, código, nome, CPF, data de nascimento e telefone. Private, integer, código, private, string, nome, private, CPF. Eu vou trabalhar com string aqui, pessoal, que é só para a gente poder estar testando, certo? Private, string, data de nascimento, private, string, telefone. Certo? Então adicionei todos os atributos e agora tem que gerar os gets e sets para eles. Então, no NetBeans, botão direito inserir código, getter, setter, marca todos os campos, gerar. Bom, então criei aqui um novo tipo, esse tipo vai estar englobando, agrupando para mim todos esses atributos aqui, beleza? Joia. Aqui no meu formulário, o que eu vou fazer? Eu vou na parte de código fonte dele, e eu vou criar aqui uma lista. Então, private list, um contraespaço aqui para ele fazer a importação da lista, que a gente tem que tomar cuidado que tem dois tipos de lista, a list que é do pacote AWT e a list do pacote útil. Então a gente está utilizando uma estrutura de dados que está no pacote útil. Esse daqui é um componente visual, então sempre faz a importação do pacote útil quando estiver trabalhando com estrutura. Então list, essa lista vai armazenar cliente, então vai armazenar esse tipo aqui que eu acabei de criar, cliente. Vou dar um nome para a lista, de lista, ou sei lá, clientes. Vou pôr lista que fica mais. Vamos pôr clientes. Clientes igual a arraylist. Beleza. Então criei a minha lista. Bom, vou voltar para a parte de design. Alguns desses botões aqui eles vão ter vai ter umas funcionalidades para adicionar, remover e tudo mais. O botão adicionar, ele tem o nome de adicionar aqui, mas na realidade a gente só vai limpar esses campos aqui, olha. Então limpar o campo código, limpar o campo nome, CPF, assim por diante. Então eu vou dar 2 cliques no botão adicionar e vou colocar o código para limpar aqueles botões. E como que eu faço para limpar? Então, por exemplo, ó, se eu clicar aqui no código e digitar um texto, lá na propriedade text dele, ele vai mostrar um texto ali. Se eu vir clicar no código de novo, naquela caixinha que chama txt código, e apagar o texto aqui, ele vai apagar o texto lá do código. Então, para mim apagar ou para mim adicionar texto, eu tenho que trabalhar com o atributo, a propriedade text aqui. Então, para a gente limpar os campos, quando clicar no botão adicionar, o que a gente vai fazer? Vou colocar txt código, que é o nome daquela campo, daquela caixinha de texto,
ponto set texto, coloca no atributo texto vazio, então não coloca nada. E eu vou fazer isso para os demais. Txt nome ponto set text no txt cpf ponto set text. No CPF, como ele tem máscara, eu já tenho que colocar a máscara. Então são 1, 2, 3 dígitos, os 3 primeiros números, mais 3 dígitos, mais 3 dígitos, um tracinho, mais 2 dígitos. Txt, data de nascimento, escrevi errado, ponto, set text, 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês, mais 4 dígitos para o ano. E txt, telefone, ponto, set text, aí parênteses, 2 dígitos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? Bom, então vamos fazer um teste aqui, ó. Então vou executar. Vou preencher algumas coisas aqui. Adicionar. Ele vai limpar. Nesse caso aqui, ele não limpou esses campos. Na realidade, pessoal, ele vai ser tudo nulo mesmo, tá? A gente, só a comparação que a gente usa as máscaras, né? Então, lá, executar. Vamos lá, preencher tudo. Adicionar, ele vai limpar os campos. Essa função de limpar os campos a gente vai usar em mais de um lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar essa funcionalidade, esse código. Eu vou criar um método aqui para ele, public void limpar, e eu vou colocar esse código dentro do método limpar aqui, ó, certo? Então toda vez, vou formatar o código para ficar arrumadinho, então toda vez que eu for precisar limpar os campos, eu clico aqui no método, eu uso o método limpar. Então a hora que eu clicar no botão, chama o método limpar limpa os campos. Então vai continuar funcionando aí do mesmo jeito. Tá. Código, nome, CPF, telefone, adicionar, ele vai limpar os campos. Beleza? Quando a gente clicar no botão salvar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados deste campo aqui, vou criar um cliente e vou adicionar esse cliente na minha lista, certo? Então vamos lá, vou vir aqui em projeto, salvar, e aí aqui no método salvar, o que eu vou fazer? Então vou criar um novo cliente, cliente C igual a new cliente, ponto e vírgula, C, ponto, set, código. Eu vou pegar o código do cliente, e esse código do cliente vai ser o código, não, vou colocar o nome só. Então, o código do cliente, eu não vou pegar, porque esse daqui vai ser gerado pelo sistema. Eu vou pegar o nome do cliente que está nessa caixinha aqui e vou colocar aqui para esse cliente. Então, eu vou colocar txt nome ponto get text. Então, peguei o texto da caixinha nome e coloquei o nome do cliente. E a mesma coisa para os outros. Então, set, data de nascimento, txt, data de nascimento, ponto, get text, c.set, cpf, txt, cpf, ponto, get text,
c.setTelefone, txt telefone, ponto, getText. Então, o que eu estou fazendo? Criei um novo cliente, e eu estou colocando nos atributos desse cliente o nome que está na caixinha de texto, nome, o CPF que está nessa caixinha, eu estou colocando no atributo CPF e assim por diante. Depois que eu criei o cliente e atribuí os valores para ele, eu vou lá na lista que chama clientes. Então, esses clientes aqui, ó, é essa lista, certo? Uma lista que armazena todos os clientes. Ponto add e coloco o cliente dentro da lista, certo? Então, com isso daqui eu já estou salvando os clientes. Depois que eu adicionei o cliente na lista, o que eu vou fazer? Eu vou limpar os campos do meu formulário. Então, executar arquivo. Por enquanto a gente não vai ver nada, tá? Então, ajeitar aqui as coisas. Ele vai pegar, visualmente aqui ele só vai limpar os campos. Salvar e limpar os campos. Mas ele pegou e criou o cliente adicionado na lista. Então vou fazer agora aqui, ó, depurando o código. Então vou clicar na linha aqui 250, no meu caso, onde está criando um novo cliente, e vou mandar depurar esse código. Então vou executar ele passo a passo. Vou clicar com o botão direito. Em vez de executar o arquivo, vou depurar o arquivo. Bom, ele está indo. Abriu aqui, ó. Então vou lá, vou colocar aqui, ó, nome Ivan, CPF qualquer, data de nascimento e o telefone aqui, por exemplo, certo? Eu vou clicar em salvar. Cliquei em salvar, o código meu está parado nessa linha aqui verdinha onde está a seta, tá vendo? O contador do programa. Então, meu programa está parado nessa linha. Se eu colocar o mouse aqui sobre a letra C, ó, vocês vão ver que C é a minha variável cliente, vai falar que é uma variável que não existe ainda. Então, vou pular para a próxima linha, apertando F8. Então, F8. Agora ele vai falar que C existe. Se eu clicar no maisinho aqui, ó, o código está nulo, o nome está nulo. Então, ainda não tem nenhum valor para esses atributos aqui, para essas variáveis internas de C, certo? Nessa linha agora, que está verde, é a próxima linha que vai ser executada. O que ele está fazendo? Ele está pegando o texto da caixinha nome. Então, está pegando o texto, pegando esse texto aqui, ó, que está dentro dessa caixinha e fazendo o quê? Está colocando, colocando no atributo nome do C, certo? Então, F8, executou essa linha, vou fazer a mesma coisa. Pôr o mouse aqui em cima de C, clicar no maisinho. Então lá, o nome agora está preenchido com Ivan, o texto que ele pegou da caixinha. E aqui ele vai fazer isso, a mesma coisa para todos, certo? Então adicionei todos os atributos. Se eu for olhar o C lá agora, então só o código que está vazio, que foi o que eu não coloquei. Nome, CPF, data de nascimento e telefone. Se eu pôr o mouse em cima da lista, que é o clientes, ele já vai mostrar aqui, ó, size, então o tamanho dela é 0, tá vendo? Se eu clicar no maisinho, a gente vai ver que o tamanho dela é 0. Então não tem nenhum elemento ainda dentro da lista. Eu ainda não executei essa linha, então que é a linha verde aqui, ó, que adiciona o novo cliente, que é o C dentro da lista. Então, vou dar um F8. Agora esse cliente está dentro da minha lista. Então, vou clicar no mais, olha lá, está ocupando a posição 0. Quem que está na posição 0 é o cliente Ivan, beleza? Então, adicionei o primeiro elemento na minha lista, elemento da posição 0. Lembra que a lista sempre é numerada por índice, índice 0, 1, 2, 3, e aí vai indo. Conforme eu vou adicionando, ele vai adicionando novos elementos na minha lista. E aí, por fim, eu mando limpar os campos, ele volta a executar normalmente, certo? Bom, essa tabela aqui a gente vai mostrar os dados nela daqui a pouco. Por enquanto, ainda não. Beleza? Bom, se eu quisesse remover um elemento da minha lista, o que eu ia ter que fazer?
Pronto, vou dar um stop aqui, ó, já parou. Eu vou dar 2 cliques aqui no remover. Então, botão remover. O que eu tenho que fazer para remover um cliente? Eu tenho que saber, por exemplo, quem que é o cliente ou que índice da lista que ele está. Então, lembra que eu tinha na lista, aqui na minha lista, nessa lista aqui, ou nessa daqui que é a mesma, eu tenho um método que eu posso fazer l.remove e passar qual que é o índice que eu quero remover. Esse índice aqui, o que que é? É a posição que ele está na minha lista. Então tem lá o elemento 0, o elemento 1, 2, 3. Quando eu adicionei o cliente está na primeira posição da lista. Então se eu quisesse remover ele, eu tinha que dar o índice 0 aqui, certo? Bom, então o que eu vou fazer? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, criar uma variável index. E por enquanto eu vou definir que eu quero remover o primeiro. Depois a gente vai ver como que faz para remover os próximos. Então o primeiro. E aí eu vou fazer o seguinte. Clientes. Ponto. Remove quem está na posição index. Certo? Então removi o primeiro elemento da lista. Se eu quisesse remover o segundo, eu teria que alterar aqui esse índice. Vou colocar 1, ou 2, 3, e assim ele ia dizer qual que é o elemento da lista que ele queria remover, certo? Bom, agora a gente vai... Eu vou dar uma pausada nessa aula para ela não ficar muito grande, eu já abro outra aula em seguida, certo? Então, até mais.